vivas. Nem mesmo o grande Tiranossauro Rex ousava enfrentá-los. Eles não eram dinossauros e sobreviveram. Seus parentes ainda ficam de emboscada nas margens de rios, nas selvas e nas margens de nossos mais profundos medos. Eles eram os crocodilos gigantes, talvez os mais grandiosos matadores que já viveram. Crocodilos pré-históricos, versão brasileira Sincrovídeo. Essa é uma caçada de crocodilo, e poucas criaturas impõem tanto medo aos nossos corações. Seus estranhos olhos não refletem sentimento algum, seu sorriso não retém calor algum. Simpatia alguma corre através de seu sangue frio. Eles são dragões de uma era mais antiga. Eles são os mais grandiosos predadores de um mundo há muito perdido. Aquele mundo esquecido está lentamente vindo à luz, e seus segredos são de proporções atordoantes. Em certa época, havia crocodilos gigantes que prosperavam junto com os dinossauros. E hoje, dois se tornaram conhecidos como os mais grandiosos de sua raça. Sua história é um extraordinário conto de extinção e sobrevivência. Um conto que revela por que, depois de 200 milhões de anos, o crocodilo ainda está sorrindo. Nossa caçada começa em um lugar inesperado. A alta paisagem desértica do sul do Texas. Esse é o Parque Nacional Big Bend, no final do século XX. Mas um outro mundo uma vez situou-se aqui, e nós devemos viajar de volta nas asas quentes e secas do tempo para achá-lo. Há 75 milhões de anos, Big Bend era uma região muito diferente. Os dinossauros ainda não tinham encontrado seu cataclísmico fim, e floresciam aqui em uma exuberante selva tropical rica, com pântanos e lagoas. Rios achavam seu caminho para o sul, para o mar raso. E grupos de hadrossauros teriam parado aqui para beber sem suspeitar que estavam arriscando a vida. Esperando por eles nas águas obscuras estava um monstro chamado Deinosuchus. Seu nome significa crocodilo terrível, e ele lidava com mortes terríveis. Em um horrível instante, sedentos hadrossauros estavam diante de mandíbulas escancaradas de um matador que usava o rio para cobrir seus rastros. Agora, 75 milhões de anos depois, o leito do rio seco está abandonando suas próprias vítimas, entregando aos ventos os ossos que enterrou há tanto tempo. Notícias de alguns ossos extraordinários levam uma equipe de paleontólogos ao deserto. Eles vieram de muito longe para rastrear um crocodilo que, depois de milhões de anos, ainda sabe onde se esconder. Liderando a equipe está o veterano especialista em crocodilos, professor Juan Langston, da Universidade do Texas. Ele está acompanhado pelo especialista em crocodilos Art Busby e o jovem paleontólogo Chris Brochot. Penetrando fundo na erma região de Big Bend, eles seguem o curso do antigo leito do rio para chegar ao mais significante achado de fósseis de Deinosuchus em 30 anos. Well, any discovery of a Deinosuchus is exciting because they're so rare. I've been looking for fossils in the Big Bend since 1938. I've perhaps seen a couple of dozen fragmentary pieces of Deinosuchus in that period of time. So we know they were here. We've got to keep looking for them. Every time you find a piece, perhaps it'll be a whole crocodile. O
O grupo planejou gastar uma semana nesse campo para procurar por mais evidências de fósseis do poderoso crocodilo. É trabalho de detetive que requer aguçados poderes de observação. Somente o olho treinado de um paleontólogo especialista pode distinguir o que é osso e o que é pedra. Uma seção de mandíbula e alguns dentes espalhados. Fragmentos do sorriso desse crocodilo que parece destinado a provocar. De fato, nenhum esqueleto significante de Deinosuchus já foi achado. É provável que o antigo rio reivindicou os esqueletos para si, levando-os rio abaixo para ficarem perdidos para sempre. Até agora, somente partes quebradas dos maciços crânios têm sido deixadas para trás. A equipe trabalha com a esperança de achar algo novo, qualquer coisa que contribuirá para nosso entendimento dessa fera surpreendente. Usando crocodilos modernos como um guia, tem sido possível especular sobre o corpo que eles ainda têm que achar. Esse osso da mandíbula de Deinosuchus foi escavado por Langston em Big Bend nos anos 60. Usando a mesma proporção cabeça para corpo dos crocodilos hoje, Langston pode calcular o comprimento da criatura. 30 metros. As estimativas revelam a amedrontadora probabilidade de esse predador medir pelo menos 9 metros de comprimento. Tinha 1,20 m de altura e pesava mais de 4.500 quilos. Aqui estava uma criatura que podia caçar na terra e na água. Uma criatura de carne e sangue, dente e osso, tão maciça quanto um caminhão de 18 rodas. Era uma época de gigantes, de crocodilos do tamanho de grandes elefantes. E se esse era mesmo um predador, o que poderia ser sua vítima? Com Speed. Há 75 milhões de anos, a Lua olhava para um Texas muito diferente. Na margem de rios e brejos tropicais, Deinosuchus, o crocodilo terrível de Big Bend, procurava algo para comer. Ele teria achado hadrossauros, vegetarianos de 9 metros que pastavam na margem da água. Ossos de hadrossauros têm sido achados junto com ossos de Deinosuchus ligados para sempre na morte. Mas na época de suas origens mais prematuras, eles estavam conectados com mais do que só predador e presa. Há mais de 200 milhões de anos, crocodilos e dinossauros dividiram um ancestral comum. Desde então, os crocodilos têm feito caminho próprio através das curvas e voltas da evolução. O mais antigo crocodilo era um modesto réptil de quase 90 centímetros de comprimento. As gerações que seguiram evoluíram para animais marinhos e os ancestrais semiaquáticos dos atuais crocodilos. Durante o caminho, eles foram adquirindo formas incríveis. Além dos gigantes, havia crocodilos com cascos e até uma linha distinta de crocodilos com barbatanas. Eles continuam a viver hoje. Uma família de sobreviventes, predadores tão eficientes agora quanto eram no passado distante. Se eles retêm um segredo para o sucesso, é possível que esteja em sua sorridente mandíbula, por todos terem sido armados com dentes amedrontadores, mortais. Os dentes do Deinosuchus eram pinos grandes, cegos e cônicos. Como os de seus parentes modernos, os dentes não eram para mastigar, mas para arrancar pedaços de sua presa que eram engolidos de uma só vez. Art Busby estuda as técnicas de caça de crocodilos modernos para ganhar maior conhecimento sobre o comportamento de seus parentes ancestrais. Baseados no tamanho da maciça mandíbula inferior do Deinosuchus e em comparação com crocodilos modernos como o alligator, nós podemos ver o quanto ele pode abrir suas mandíbulas. Eu diria que Deinosuchus podia abrir suas mandíbulas pelo menos 60 a 90 centímetros, e isso teria permitido que ele abatesse pequenos dinossauros.
O Deinosuchus tinha um crânio com um formato parecido com o desse crocodilo moderno, apesar de, é claro, ser muito, muito maior. Crocodilos comiam esperando na margem da água. Então, quando a presa chega perto, eles abrem a boca e dão um bote, agarram a presa, enrolam e puxam a presa para a água para que possam afogar. Imagine um crocodilo mais que 2 vezes o tamanho desse, com um hadrossauro de 9 metros em suas mandíbulas. Um conflito de titãs. Mas a competição entre dinossauros e crocodilos estava para terminar. Por alguma razão misteriosa, os dinossauros deveriam ser extintos, deixando lugar para o mais grandioso crocodilo que o mundo já conheceu. Em um dos mais grandiosos mistérios na história da vida na Terra, os dinossauros, os répteis dominantes, desapareceram. E ainda mais estranho foi a sobrevivência de seu parente próximo, o crocodilo. O que quer que tenha matado os dinossauros não os afetou. E com o desaparecimento dos dinossauros, os crocodilos tornaram-se as criaturas mais poderosas na Terra. Foi aqui, no fundo da bacia amazônica, que os crocodilos alcançaram seu auge amedrontador. Raros fragmentos fósseis anunciam um leviatã conhecido como Purussauro. Em 1986, tendo ouvido rumores desse gigante do rio, o paleontólogo Dr. David Fraley, do Johnson Community College, no Kansas, veio para a bacia amazônica em uma caçada de crocodilo por conta própria. Por 3 semanas, Fraley viajou ao longo de milhares de quilômetros de afluentes, esquadrinhando as margens em busca dos sedimentos certos. Essas são águas onde crocodilianos ainda existem em grande número. Alligators e caimãs podem espreitar logo abaixo da pacífica superfície. A expedição de Fraley penetrou fundo nas partes superiores do Amazonas, região selvagem, raramente explorada mesmo hoje. Foi pouco antes do dia previsto para a partida que ele encontrou o que estava procurando: o achado fóssil de uma vida. Esse era um animal tremendo. Esse Purussauro já era conhecido. Já era sabido desde 1892 que se iria achar pedaços dele. Acharíamos um fragmento aqui, dente ao longo do caminho, e sabíamos que eles estavam por perto. Mas nós realmente não esperávamos achar uma coisa como essa. É difícil imaginar uma criatura gigante assim. Foi um incrível golpe de sorte. Em um clima tropical, quente, úmido, matéria orgânica, até mesmo osso, decompõe rapidamente. Esse fóssil, de alguma maneira, abriu seu caminho para a superfície ainda intacto. Mesmo assim, esse foi um crocodilo que quase fugiu. É difícil acreditar que você pode não ver um fóssil que está lá bem à vista. E ainda assim nós passamos por ele da primeira vez, trabalhando nosso caminho, como geralmente fazemos, trabalhando e fazendo nossas paradas enquanto vamos rio acima. Esse não parece um local muito apropriado. Nós tínhamos passado por ele. Então, voltando, foi por acaso, realmente, que resolvemos parar e examinar aquela localidade em particular. Descendo para reexaminar uma pequena área da margem exposta, Fraley foi surpreendido com a descoberta do crânio do crocodilo virado para cima. E lá estava ele, aflorando na terra, realmente em plena vista. As cavidades dentárias expostas podiam ser somente as de um antigo comedor de carne. Essa era a prova física de que o Purosaurus era maior do que qualquer um poderia imaginar. Por um momento, David Fraley sentiu a presença imponente do mais grandioso crocodilo da história. Quando eu vi a cavidade dentária, eu soube que era um Purossauro. É a única coisa que podia ser, a única coisa aqui que podia ter esse tamanho. Tinha que ser essa criatura. Quando me aproximei daquilo pela primeira vez, eu não podia acreditar. Eu estava meio aturdido pelo seu tamanho e percebi que tínhamos muito trabalho para mover essa coisa, que deve pesar 220 quilos. Mas é uma coisa que você realmente não pode deixar para trás também. Então nós tínhamos que tentar. Mas quando nós a erguemos, ela começou a se partir em pedaços. E a maior peça precisou de 4 pessoas para levá-la ao barco. Nós a arrumamos dentro da canoa e a canoa ficou assim. E foi assim que nós viemos descendo o rio. Era a canoa com a traseira fora da água.
48 quilômetros rio abaixo, a mandíbula de um Purosaurus foi recolhida. E mostrou ser uma combinação perfeita. Colocadas juntas, as duas peças encontradas formaram a maior caveira de crocodilo já achada. A cabeça completa tem 1,5 metro de comprimento, 75 centímetros de largura, com dentes maciços de 5 centímetros de largura. Baseado nas dimensões desse crânio, Freire estima que o Purosaurus tinha 15 metros de comprimento, até quase 3 metros de largura e poderia ter 1,5 metro de altura quando andasse. Ele teria pesado maciças 18 toneladas, 10 toneladas a mais que um Tyrannosaurus Rex e aproximadamente 3 vezes mais que um Deinosuchus. Crocodilos continuam a crescer enquanto envelhecem, e Freire acredita que quase não havia limite para o tamanho que um Purosaurus poderia vir a ter. Sua marca de nível é o jacaré negro, um alligator moderno do Amazonas cujo crânio é pequeno comparado ao do Purosaurus de 10 milhões de anos de idade. Baseado na sua análise do crânio, ele estima 3 metros de comprimento corporal para cada 30 centímetros de crânio. Esse crânio tem 1,5 metro de comprimento. Sendo assim, podemos estimar 15 metros para o comprimento corporal total desse animal. E ele não mostra nenhum sinal de velhice. Ele não tem número reduzido de dentes ou qualquer sinal de decadência física que se possa associar a um animal velho. Então, ele podia ter crescido mais 18 metros, 21 metros. Eventualmente teria sido grande demais para sobreviver, mas esse não está no seu tamanho máximo ainda. A fim de entender por que esses crocodilos cresciam a tal tamanho, Freire tem investigado o clima e os ambientes naturais do Amazonas há 10 milhões de anos. Na época do Purosaurus, o mundo era mais quente e o Amazonas não era um rio de jeito algum. Freire acredita que um maciço sistema de lagos com mais de 3.200 quilômetros de largura cobria quase a totalidade do Peru e oeste do Brasil. E como o Amazonas de hoje era um grande teatro de evolução. Em climas quentes, estáveis, os animais não enfrentam oscilações amplas nas condições de vida. Então, eles podem particularizar-se em uma variedade imensa de espécies. Em numerosas lagoas pantanosas e poças repugnantes, crocodilos, mesmo os gigantes, podiam manter-se facilmente escondidos, esperando para emboscar tartarugas aquáticas e lentas lampreias. Eles podem até mesmo ter feito de presas grandes mamíferos que vinham beber em suas águas, atacando com furtividade e altíssima velocidade. Esse era um paraíso para crocodilos. Nenhum outro predador nessas regiões aquáticas podia competir com eles. Mas algo levou os Purosaurus a crescerem tão imensos, tão ferozes, tão competitivos, que o único rival que um Purosaurus podia ter tido era outro Purosaurus. Não só um animal tem que competir com outras espécies por seu lugar na natureza, como também tem que competir com membros de sua própria espécie. Eles querem exatamente a mesma comida, o mesmo território, as mesmas áreas de ninhos. Cada exigência é a mesma. E naquele tipo de competição entre os membros de uma mesma espécie, tamanho gigante era uma vantagem definitiva. Quando se olha para um purossauro, para o grande tamanho daquele animal, a competição deve ter sido extremamente feroz. Os inimigos mais grandiosos dos Purosaurus eram outros de sua própria espécie. Era uma competição inexorável que os empurrou aos limites de seu potencial físico. Mas o tamanho enorme concedeu um sucesso de curta existência e, no final das contas, espalhou as sementes de sua queda. O mundo estava mudando. O tempo estava acabando para os gigantes do Amazonas. Tornando-se tal gigante, o Purosaurus do Amazonas tinha, de sua própria maneira, se tornado um extremista. Através de sua longa história, os crocodilos têm sempre sido mestres de múltiplos mundos, movendo-se livremente entre terra e água, comendo praticamente tudo o que se importavam em pegar.
Mas um gigante não pode dar-se ao luxo de tal flexibilidade. Uma criatura extrema, vivendo na margem de seus limites, está diante de um terrível problema se tiver que encarar uma mudança repentina e severa. O Dr. Fraley acredita que tamanho grande é uma estratégia de adaptação. Ser grande lhe dá vantagem sobre sua própria espécie. Mas, eventualmente, até mesmo os maiores indivíduos colidem com outros fatores. O problema com especializações é que essas espécies estão mais intimamente ligadas ao ambiente. E se o ambiente muda, elas são as primeiras a se tornarem extintas. Algo desconcertou o mundo estável do Purosaurus e o clima começou a mudar. Mares retrocederam, trancados em novas capas polares de gelo. E saído de um vasto lago, o rio Amazonas nasceu. David Fraley acredita que a extinção do Purosaurus está ligada a essa dramática mudança no ambiente. Esses crocodilos extremos, ao que parece, não foram capazes de adaptar-se ao amanhecer de um novo mundo. Apesar de ter esse crânio fantástico, ainda há muita coisa sobre o Purossauro e seu mundo que nós não sabemos. Lá fora, em algum lugar, está a resposta. As respostas esperarão o tempo que a selva mantiver seus ossos e seus segredos. Já foi dito que nada vive para sempre. Os dois mais grandiosos crocodilos da história, o amedrontador Deinosuchus e o grande Purosaurus, há muito já foram submetidos ao teste do tempo. Mas os crocodilos ainda estão conosco, prova viva da durabilidade de seu modelo. Mestres do mundo especial, onde terra e água se encontram, os crocodilos são uma família de sobreviventes. Surgindo com os dinossauros há 200 milhões de anos, os crocodilos resistiram ao teste do tempo. Seus descendentes modernos nos dão uma rápida e torturante visão do poder aterrador de um assassino por natureza.